No capítulo 127 do livro de Salmos, nós temos esta escritura: se o Senhor não construir a casa, é inútil o trabalho dos que a edificam. Se o Senhor não protege a cidade, não adianta nada a sentinela ficar vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Os filhos são um presente do Deus eterno, ou uma herança de Deus. Eles são uma verdadeira bênção. Nós temos esta palavra e tomamos ela como base exatamente porque temos aqui a palavra herança. Se no Antigo Testamento todas as pessoas, todos os casais viam seus filhos como bênção da parte de Deus e tomavam os filhos como uma verdadeira herança de Deus, isto era algo que enchia o coração dos pais de alegria quando nascia uma criança. Nós temos vários exemplos bíblicos que mostram a preocupação que cada pai, cada mãe tinha em relação à sua própria prole. No caso de Abraão, Deus havia prometido dar-lhe filhos e fazer dele uma grande nação, e ele ficou tão ansioso que chegou a duvidar do Senhor por um instante, visto que ele já estava velho e ainda não tinha gerado tal filho prometido por Deus. A Sara, ela chegou a rir na presença de Deus quando ele disse que ela iria dar um filho ou trazer um filho ao mundo no ano seguinte, quando o Senhor retornasse. O nome do filho, Isaac, é exatamente porque Sara riu, e significa riso. Nós temos também na Bíblia a história de Ana, que era casada com Eucana, e o sofrimento da Ana para gerar um filho foi tão tenso que o profeta Eli considerou que ela estava embriagada quando esta estava orando no templo. Na verdade, ela estava embriagada pelo Espírito de Deus e pela dor da sua alma, pelo anseio de poder gerar um filho e trazê-lo nos braços, entregando assim ao seu esposo e honrando-o como esposa, porque para a mulher judia, gerar filhos era motivo de bênção grandiosa e elas se consideravam realmente bem-aventuradas quando podiam gerar filhos. Ao passo que aquela que não gerava era considerada uma mulher amaldiçoada. Os tempos mudaram. Hoje, as mulheres não avaliam mais os filhos como bênção, como herança de Deus, mas cada uma tem o seu procedimento em relação a esta dádiva tão gloriosa que procede do Senhor. Havia uma outra questão também no Antigo Testamento, que o pai que gerava muitos filhos, ele era temido pelos seus inimigos quando estes chegavam à sua porta, porque em seguida saía ali aquela prole muito forte de vários varões, e isto realmente trazia uma certa intimidação aos seus adversários. Então, motivos não havia para que as famílias fossem numerosas, e estas famílias numerosas sempre agradavam o coração do Senhor. E Deus abençoava muitíssimo a cada família na sua formação e no seu crescimento, tanto numérico quanto espiritual, principalmente quando eles buscavam ao Senhor. Na verdade, queridos, todas essas palavras que estamos colocando é para mostrarmos como que o mundo mudou, né? Esta semana tivemos a morte não foi essa semana, semana passada, tivemos a morte do Maradona. E ouvi a reportagem que ele deixou 2 bilhões
e 600 milhões. Esta é a herança deixada por Maradona para seus filhos e suas esposas, porque ele não tinha uma só. Resultado disso é que vai ser uma briga judicial intensa, porque todos se veem no direito de ter uma porção maior ou uma porção melhor. E isto vai trazer muitos problemas. Também nós temos o caso do Gugu Liberato, que faleceu e deixou uma herança para seus filhos, isentando a mãe dos filhos de receber herança. Isto está gerando uma briga judicial tremenda. Um outro ator da Globo, que também faleceu, se não me falha a memória, no Amazonas, este também deixou uma grande herança e a família está brigando até os dias de hoje, judicialmente, para a divisão dos bens. Portanto, conforme dissemos, herança pode ser bênção e ela pode ser maldição. Na criação dos próprios filhos, hoje em dia, tem muitas pessoas que consideram que gerar filho não é bênção, é maldição, é sofrimento, é dor, é preocupação, é cabeça quente. E algumas pessoas, conforme nós temos visto reportagem, ao dar a luz aos seus filhos, entregam para entidades levar para adoção, ou põe na lata de lixo, joga na lagoa, faz qualquer coisa com aquele que deveria ser considerado a maior dádiva de Deus a um casal ou a um ser humano, como genitor. Como vemos, são muitas mudanças que nós temos e estas todas foram causadas pela maldade, pela dureza do coração da humanidade. Vivemos dias de muita perversidade, de muita maldade. Eu gostaria, portanto, de levar vocês também a um outro pensamento. Como nós sabemos, a palavra do Senhor nos orienta que a maior riqueza que alguém pode ter nesta terra não está exatamente na finança, mas está na parte espiritual. Ou melhor, não está na parte material, mas na parte espiritual. E eu quero ler com vocês um texto que eu achei muito bonito, por isso estou trazendo este assunto. Porque visto que nós estamos tendo tantas pessoas brigando e defendendo, cortando o relacionamento, afastando daquelas pessoas que são seu sangue, sua família, por interesse financeiro, coisas que vão ficar tudo na terra. Eu não consigo entender como que as pessoas podem desprezar o amor, a justiça, a misericórdia e fazer uso da ganância, da maldade, da malícia para ficar com aquilo que por direito deveria ser dividido com muitos, ou talvez com 2 ou 3, não importa, mas pela palavra do Senhor nós vemos como que o homem está distanciado do ser humano. Aliás, distanciado de Deus. Vamos ver então. Preste atenção. Na verdade, nós teríamos que encontrar em qualquer partilha de bem a primeira palavra que nós deveríamos colocar numa família, quando fosse fazer a partilha de bens, seria o amor. Porque uma família só pode ter vida se ela verdadeiramente pautar a sua conduta, a sua maneira de ser, de agir e de pensar no amor. Quando nós esquecemos que o amor é a fonte da vida, é a fonte da comunhão com Deus, é a fonte da esperança, porque se não há amor, como você pode esperar que alguma coisa boa possa vir?
a herança pode se tornar uma maldição na vida das pessoas que desconhecem o amor com a base da partilha. Temos também na palavra do Senhor a palavra justiça, né? Não devemos, muitas das vezes, achamos que sim, mas não devemos de maneira nenhuma sermos injustos. Há um padrão de justiça que dá a entender que todos nós somos iguais. E se somos iguais, devemos tratar todos de igual maneira. Uma herança, ela só é herança porque tem herdeiros e tem alguém que a construiu atrás. Senão não seria herança. E se tem herdeiros, lógico e evidente que esses herdeiros, por direito de amor, deveriam já ser convidados a participarem igualmente de todos os assuntos que diz respeito à herança. Não é verdade? E logo depois que tudo fosse compartilhado, tudo deveria ser dividido com justiça, na mesma quantidade para todos. Isso é justiça. A outra palavra é pensarmos. Herança não pode causar contendas, divisão, aborrecimento, entristecimento, mas tem que ser produzido no espírito de paz, para que haja bênção. Porque senão a herança nunca vai virar bênção, ela vai sempre ser maldita na vida e na conduta daquela família. E por último, devemos pensar, se não houver obediência aos ensinamentos de Deus, de maneira nenhuma seremos abençoados naquilo que pretendemos alcançar. E para que haja estas bênçãos, precisamos ter respeito pelo próximo. Respeitar o direito do outro não é ser egoísta, buscar tudo para si e deixar o outro sem nada, mas é pensar, do mesmo jeito que eu tenho o meu direito, ele também tem o seu direito. Quando nós colocamos assim, na terra fazemos justiça, e Deus se agrada daquele que age com justiça. E esta justiça não só atrai as bênçãos do Senhor, como enriquece a família, fortalecendo cada dia mais. Paulo colocou uma expressão que eu acho muito linda. Essa já está no campo espiritual. Observe bem, nós recebemos de Deus uma dádiva, né, que é a salvação. Porém, muitas pessoas não valorizam a salvação e consideram a salvação uma coisa qualquer, mas é uma preciosidade. Então Paulo colocou um texto na Bíblia que eu acho muito incrível, está em 2 Coríntios capítulo 6. Eu quero ler para vocês. Às vezes somos entristecidos, mas continuamos sempre alegres. Parecemos pobres, mas enriquecemos a muito. O servo de Deus tem hora que ele está sorrindo, mas lá por dentro, né? O servo de Deus, por vezes, ele parece estar entristecido, mas na verdade ele está sempre alegre, porque o coração dele goza de comunhão com o Senhor. Há outra palavra muito interessante aqui, que é exatamente todas as vezes que nós lutamos pela felicidade dos outros, nós estamos enriquecendo aquelas pessoas. E todas as vezes que nós lutamos pela nossa felicidade, nós não estamos nos enriquecendo e nem enriquecendo o outro. Ao contrário, atraindo males sobre a nossa vida. E ele termina o texto dizendo assim: parece que não temos nada, porém de fato possuímos tudo. Talvez você se julga rico ou beneficiado quando você fica com a herança toda. Mas saiba de uma coisa: a maior felicidade não está no bem que as pessoas têm nessa terra, mas em ter Jesus no coração, ter paz no coração, ter amor no coração, agir sempre com justiça, agir sempre com respeito, respeitar sempre o direito do seu próximo e amá-lo continuamente. Herança pode ser bênção na sua vida e na vida de todos, mas também pode ser maldição se você desprezar os conselhos do Senhor. Viva
com amor, viva com alegria e proceda com justiça. Não haja como o ímpio que só pensa em si, mas haja como servo de Deus. Seja altruísta e não egoísta. E em tudo Deus te abençoará. Amém? Vamos orar. Pai eterno, não desejamos, ó Pai, que ninguém seja infeliz nesse mundo. Mas há muitas pessoas que só pensam em si mesmo, nunca pensam no próximo. Mas que eles aprendam, ó Deus, que agir com justiça é andar diante de Ti com seriedade, com obediência e com dedicação. Que sejam esses os princípios de todo ouvinte dessa mensagem. Em nome do Senhor Jesus. Amém.